Um abraço, bem-vindos e bem-vindas. Estamos iniciando mais uma edição do seu programa Sem Cortes, aqui no Bahia Notícias, no YouTube. Esse programa semanal com grandes convidados, pessoas bem legais, trazendo informação, cultura e aprendizado para você que está do outro lado. Agradecer aos nossos apoiadores, o Bahia Notícias, agradecer ao Grupo Supreme, Home Care e Eventos, ao Gran Hotel Estela Maris, o melhor resort urbano de Salvador, o lugar que eu adoro. Agradecer também a Mais Cabelo, tratamento capilar e transplante. E tem mais alguém que eu tenho que agradecer também, que é o Núcleo de Urologia da Bahia, doutor Ivan Carilho Pinto Filho. Um abraço, cara, aí no hospital da Bahia. Meu querido Choquito! Jeff Ataíde, referência máxima. Esse cara aí é sensacional, espetáculo, cara que tá crescendo. Você não ouve ninguém falar mal do cara, você não ouve ninguém fazer nenhum tipo de comentário que aconteceu alguma coisa, que foi mal atendido, que foi um evento horroroso, péssimo, zero. O cara continua fazendo o trabalho dele e fazendo com muita dedicação. Bem-vindo ao Sem Cortes. Grande privilégio e satisfação. Realmente você foi um dos caras da comunicação que alavancou a minha imagem. E se hoje a gente tem essa referência, graças a você que foi um porta-voz disso tudo, lá do princípio dos primórdios, né? Então, sou muito felizado em ter amizade pessoal com você, e isso acho que conta muito. E tá sempre onde você está, eu estou presente. Bora, né? Juntos. E alavancar isso aí. Meu querido Choquito, me fale, cara, crescimento foi rápido, né? Jeff, digo que a gente entendeu a necessidade do mercado, né? Mas isso vem quando a gente passa por todo um processo inicial, né? Então, são praticamente 2 décadas envolvido com a corrida de rua, e a gente veio no processo aí de altos e baixos, e pós-pandemia ensinou muita gente a conhecer coisas que o mercado não ensinava, né? A necessidade fez com que a gente se moldasse, principalmente a tecnologia, a globalização hoje, né, em virtude do advento da internet, possibilitou a gente, né, a obter recursos no qual a gente começou a trabalhar, que existia aquela prestação de serviço, existia aquele mundo. Então a bolha ela passou a ser furada no aspecto onde a sociedade começou a entender que existia realmente o movimento corrida de rua. E o comércio foi se moldando em cima, está se moldando ainda dentro desse processo. Por isso que a gente conseguiu, de fato, né, entender o mercado, fomos para cima e, de fato, hoje a gente é uma das principais assessorias hoje. A nível Bahia, né, no Norte e Nordeste. Os números falam por si. Agora, o interessante, ô Choquito, e você que está do outro lado aí, o quanto é bacana você ver na nossa orla de Salvador, que está sendo muito bem cuidada, por sinal. Precisa só ter cuidado. Muita gente correndo na ciclovia, muita gente usando o lugar de correr com a bicicleta, e aí de vez em quando acontecem os acidentes. Aí é mais questão de educação. Perfeito. Então a gente vê, ô Choquito, muita gente correndo durante as manhãs mais cedo. Eu queria que você comentasse, inclusive, a gente encontra de vez em quando as pessoas correndo meio-dia, 1 hora da tarde, também à noite. Tem horário para correr, cara? Então, primeiro eu vou trazer a pauta que você trouxe da segurança, que é super importante. Parabenizar aí todos os órgãos públicos envolvidos no processo da reconstrução da orla. Realmente a orla, a gente tem uma outra qualidade de vida hoje, né, demográfica dentro da nossa cidade, desde a sua beleza até realmente todo o fundamento de mudança que foi feito. Mas com o crescimento acabou surgindo muitas pessoas desinformadas, né? E isso traz a ignorância de algumas informações e gera realmente essa questão do mau uso. Mau uso desde o descarte de um lixo inapropriado até a utilização de vias que não podem ser utilizadas, né? Eu bato muito lá na assessoria referente a isso. Chega algum momento de alguns alunos meus estarem correndo no meio da rua. Isso é um grande risco, né? Então, evitem um trânsito aberto, estarem correndo no meio da rua. Evitem estar na pista de bicicleta, porque de fato o ciclista muitas vezes, né, ele está distraído, ele não consegue ter tempo hábil de frear e acaba tendo realmente acidente, né? E o próprio pedestre que caminha junto com o corredor. Então tem que haver de fato um bom senso de utilização de todas as vias, determinados horários. Enfim, vai chegar um momento que vai começar a ser determinante
pontos específicos de utilização para determinadas atividades, horários específicos, para realmente ter uma moralização e utilização com segurança e com qualidade. Trazendo essa parte aí que você trouxe em relação ao horário, né? O horário é aquele horário que você tem disponibilidade de executar sua atividade. Claro que existem algumas recomendações de segurança frente a justamente, como eu falei anteriormente no corte, em relação à questão da temperatura. A gente vive na cidade litorânea, domingo mesmo a gente teve uma prova, foi o 20K Salvador, 21K Salvador, que a gente teve o dia mais quente do ano. Foi uma prova que a grande maioria teve uma baixa performance em virtude da questão do sol. Você ter noção, Jeff? E olha que você está falando de um... Abril, a gente está... Não, em um evento que começa às 7 horas da manhã. Não, 7 horas, 5h30 foi largada. Esqueça, 5h30 estava 28 graus a temperatura. Esqueça. A gente estava com 6 quilômetros de vento, ponto de orvalho estava com a sensação térmica de... Quando terminou a prova, praticamente 35 graus. Então, assim, é algo que realmente... Isso a gente está falando... Você parado é uma coisa, você em movimento, correndo 21 km é outra. Sua temperatura corpórea interna, ela sobe para mais aí de 39, 40 graus, mais a temperatura externa. Então, realmente é um fervor, né, que acaba, de fato, afetando a sua performance, gerando até, se você não está em nível de aptidão física significativo, gerando até problemas, né, irreversíveis e até reversíveis dentro do processo. Então, entendendo que a gente vive numa cidade de alta temperatura, o ideal é que se faça nos primeiros horários, no máximo ali até 8 horas da manhã. Sua atividade moderada, a baixa intensidade, né? Ou final da tarde ou à noite, conforme sua disponibilidade. Mas, Choquito, eu só tenho 11 meio-dia para fazer. O ideal é que você programe a sua atividade de uma forma que não tenha uma intensidade e um volume, em termos de quantidade, em termos de exposição, muito significativo ao sol. Principalmente nos primeiros momentos que você estiver fazendo nesse horário. Porque você pode gerar um processo de desidratação. E essa desidratação ter consequências e sequelas em cima disso. Né? Além da sua pele, que é afetada diariamente. Por mais que você passe protetor, tenha com camisa UV, você é afetado a uma temperatura de 35 graus, né? De forma bastante significativa. Então, o ideal é que você tenha um profissional que possa conduzir da forma mais adequada, prescrevendo a sua atividade com a intensidade e o volume adequado para a sua disponibilidade. Claro que hoje também a gente tem o recurso da esteira. Né? Hoje a grande maioria consegue ter acesso à academia, onde você pode estar adaptando o seu treino também. Na esteira, onde você tem uma comodidade, uma segurança maior, quanto ar-condicionado, ambiente fechado. Então, tem essa possibilidade. A gente está vindo agora os períodos que vai começar a chuva e os ventos, né? O período de maio, final de abril agora para maio, começa, né, o aumento dos ventos e diminuição da temperatura, a virtude das chuvas, né, que também tem um ponto negativo, principalmente o pessoal que tem baixo percentual de gordura, exemplo de você, que sempre foi esbelto, slim. 83 quilos, quero chegar até 85. Bem demais. Massa muscular, de músculo. Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu fiz durante 5 anos pilates, alguns problemas de coluna, tudo ótimo, e vou começar a partir de agora de maio. Sou descarado mesmo, mas na clínica lá no estúdio de treinamento esportivo do nosso querido Choquito. Estamos acertando Perfeito. Isso aí, sem falta. Já tá o contrato assinado já, esquece. Contrato assinado. Meu querido Choquito, me diga uma coisa. A gente está conversando com o Choquito, grande empresário, grande professor de educação física, o cara que começou com tudo isso aí. Me fale da sua empresa, cara. Então, hoje o Método Choquito se tornou um grupo, né? Então, hoje é um grupo de empresas e negócios, onde a gente tem, além da Runners Club, que é a assessoria de corrida, a gente tem a parte de produção de eventos esportivos, onde a gente fomenta a produção e realização das corridas de rua de Salvador, o estúdio de treinamento, né? E agora a gente está abrindo um sistema de franquias. Franquia da assessoria, né? E futuramente franquia do estúdio. A gente vai lançar agora início de maio, né? Vai ter um coquetel, você vai ser um dos meus convidados, já estou adiantando aqui o convite. A gente vai estar fazendo a inauguração das franquias, a gente já está com 2 cidades em vista, que é Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista, já está praticamente... 2 grandes cidades do interior da Bahia. Exatamente. A gente preferiu começar aqui, né? No interior da Bahia, até para a gente sentir, porque é uma coisa nova. Até então é um mundo novo para mim. Como a gente tem uma estrutura de metodologia, de processos, né, a gente conseguiu, junto com a empresa especialista, né, em sistema de franquias,
adequar isso e vai ser a primeira do segmento, não existe franquia de assessoria de corrida. Então a gente vai estar dando esse pontapé inicial, vai ser a primeira assessoria de corrida a ter um sistema de franquia. Então o profissional de educação física que está formando agora, que quer iniciar no mundo da corrida, ele vai poder ser um franqueado da Runners Club. E isso é algo altamente inovador e dá acessibilidade, né, justamente a profissionais a iniciar sua carreira com uma empresa já posicionada no mercado, né? Quantos alunos hoje, hoje a Runners, o método Choquito tem, cara? Por sinal, ontem a gente acabou de fazer o relatório, fechamos em 1.800 alunos ativos, né? E a gente tem, claro, aí bolsa de atletas PCDs, a gente tem atletas sociais que a gente promove, né? Se a gente está falando de alunos pagantes, chegamos esse mês a 1.800 associados. Hoje a gente tem 6 unidades de atendimento em Salvador, ocorrendo simultaneamente. Hoje a gente já teve o atendimento, então de 4h45 às 8 da manhã a gente tem 5 unidades atendendo simultaneamente, né? A gente atende hoje Ipitanga, lá em Lauro de Freitas, Greenville, em Patamares, Jardim de Alá, Barra e à noite agora Eucaliptus. Segunda e quarta lá no Salvador Beach Club, em Patamares. Então, de farol a farol, você encontra uma unidade de atendimento para poder... Como é que funciona isso, cara? Se eu quiser me associar ao Grupo Choquito... Pronto, a gente tem um setor comercial, né, de comunicação, então você vai enviar a mensagem para o setor comercial. Pode ser também pelo nosso site, onde você pode fazer a inscrição diretamente no nosso site, ou pela rede social também. Então, a gente tem vários veículos hoje de comunicação que você pode estar tendo acesso. E lá você vai ser direcionado a todo o protocolo de matrícula virtual, né, que é através do nosso aplicativo. Então, a matrícula virtual é agendada a sua avaliação, que é o primeiro contato e acesso. Isso para o atendimento presencial. Já o atendimento online, a gente tem todo um protocolo, o mesmo protocolo do presencial, no formato online. Onde você, por exemplo, que não tem acessibilidade de outra cidade, você consegue ter o método Choquito através de todo o protocolo online, porque hoje a gente tem mecanismo, né, através de aplicativo e todo o processo de comunicação para favorecer você o acesso a um treinamento de qualidade com toda a segurança. Então, após a avaliação, você é direcionado a identificar suas metas e objetivos e ter sua planilha prescrita semanalmente de acordo com suas metas e objetivos e aptidão física. Então, dentro de todas essas variáveis, a gente consegue, de fato, ter uma individualização dentro da sua necessidade e capacidade e ter um treinamento ao que você quer como meta e como objetivo. Então, é super bacana porque os treinos eles são pré-requisitos um do outro e a semana realizada ela é contemplada pré-requisito da outra semana. Tá, eu faço academia, eu tô 4 ou 5 vezes por semana na academia, pago X lá e tal. Como é que funciona com vocês? Todo dia eu tenho atividade? Então, a gente faz também essa parte de consultoria, de prescrição da academia, mas na assessoria são 3 treinos na semana. Então, terça, quinta e sábado, ou segunda, quarta e sábado, são os dias de atendimento e os dias que você recebe a prescrição do seu treinamento. Haja visto alunos que estão se preparando para determinados tipos de prova, como maratona, outra maratona, ele passa a ter um complemento de 4 a 5 treinos de volume semanal, conforme o objetivo e necessidade de prescrição, de acordo também com a disponibilidade dele. Então, a gente consegue hoje entregar treinos muito personalizados, de acordo justamente com a necessidade. Tem muito aluno médico, muito aluno advogado que viaja muito, então a gente consegue, por exemplo, na semana, quando o aluno consegue, poxa, Kito, eu vou estar viajando aí 15 dias, tem como você adaptar, e o cara está se preparando para uma maratona. A gente consegue retroagir o treinamento dele e manter ele ainda no processo de preparação. Então isso é muito bacana, né? Você ter esse tipo de relacionamento justamente para não prejudicar e frustrar, né, aquilo que o aluno almejou em contratar sua assessoria e contratar você como treinador. Então é muito interessante, né, a gente conseguir desenvolver em cima disso. A corrida, né? Você se tornar corredor, seja profissional, amador, enfim... Emagrece muito a pessoa? Então, não... Porque falam muito o seguinte, por exemplo, eu tenho meus 82, 83 quilos. Se eu fizesse atividade com vocês de 2, 3 vezes por semana, não vou emagrecer, não? Então, vamos lá. Existe uma premissa... Não vem com esse negócio seu, não, velho. Não, vamos lá. Vamos lá porque... Pelo amor de Deus. Na verdade, a principal premissa do emagrecimento é a nutrição. Você pode fazer academia, pode correr, mas se você não estiver em sintonia com a parte nutricional, o exercício ele é potencializador desse processo metabólico.
Você vai melhorar seu metabolismo, você vai melhorar seus níveis, seus limiares, mas se você não tiver com a compatibilidade nutricional, você não vai ter respostas significativas a nível de emagrecimento. Falando da corrida propriamente dito, alguns profissionais são adeptos ao treinamento de força, que também é um grande potencializador do emagrecimento por conta do aumento da massa muscular. Porém, o maior fat burner, ou seja, o maior queimador de gordura. Peraí. Fat burner. Que termo? Peraí. Queimador de gordura. Peraí, rapaz. Meu querido Igor, um abraço pra você. Pô, eu tava, rapaz, esqueci do cara. Não! Ô, Igão, você entendeu o que o Choquito falou aí, velho? Fat burner. Fat burner. Que é isso aí, amigo? Queimador de gordura. Vamos lá, bota na frigideira e queima. Brincadeira à parte, então a corrida é a única via de segregação e quebra metabólica da célula de gordura, por causa da via oxidativa através do... Tira a barriguinha? Vamos lá, aí já é uma outra vertente. Jeff A barriga já é uma formação crônica, Cara que gosta do show. em virtude do seu fator comportamental de décadas. Eu sempre brinco que é o último a sair. Cara que gosta de pão, cara que gosta de É muito comportamental. cerveja, show. Eu não sou muito de condenar isso. E aí que é o bacana do método Choquito. A gente consegue educar e inserir qualquer pessoa que tem um hábito saudável negativo ou tem uma vida social ativa dentro do alto consumo de alimento calórico, alto teor de gordura, de bebida alcoólica, dentro da atividade física, sem condená-lo. Porém, Legal, a forma isso. que a gente insere ele e educa, automaticamente ele vai segregando os hábitos dele negativos. Porque não adianta eu dizer para você, não faça, não coma, porque isso faz parte do seu comportamento de vida. É o que lhe faz bem, é o que lhe dá qualidade de vida, mas, ao mesmo tempo, tem um fator negativo em relação à sua saúde. Mas quando você entende que você pode estar inserido naquele ambiente, pertencendo naquele ambiente com aquelas pessoas que terminam de correr, e depois ela vai comer a vara mista dela com suco de laranja, depois ela vai tomar a cervejinha dela pós-treino, e está tudo bem, é a escolha que a pessoa fez, mas ela está tendo uma compensação. Diferente da pessoa que é sedentária, não faz nenhum tipo de atividade e faz o consumo de álcool excessivo. Começa sexta-feira, sábado, domingo, segunda-feira, enfim, é sedentário. Ele vai ter um fator de risco muito maior. Não que a gente esteja preconizando aqui ou romantizando a amenização disso, mas automaticamente a própria atividade vai tirando você desse comportamento. O cara que bebia sexta, ele sabe que sábado ele tem treino. Se ele beber sexta e se dormir tarde, ele vai sofrer no treino. Isso. Então você já tira um hábito negativo. Eu tive um aluno mesmo uma vez que, rapaz, eu vou processar você. Eu tenho 5 anos que não saio sexta-feira para poder beber. Eu não sei o que é happy hour. 8h30 da noite eu estou deitando. Ou seja, eu criei uma mudança de hábito na vida dessa pessoa. Ele não deixou de E beber. o cara muda mesmo, né, Choquito? Se não fizer isso, o cara passa mal, se sente mal, né, velho? Remorso. Ele sofre as consequências. Ele sofre as consequências. Porque o próprio corpo dele, ou ele vai ter uma diarreia, ou ele vai ter uma desidratação, ou ele vai ter uma dor de cabeça, uma enxaqueca severa, ou ele vai quebrar no treino, ou seja, você vai correr 10 km, chega nos 5 km você quebra, você vai ter que voltar andando. Sua mente vai ali ele perturbando, rapaz, porque você bebeu ontem, porque você comeu, não faça mais isso. O cara abandona. Então, eu digo que é uma mudança radical pelo sofrimento, né? Mas que é bacana. O próprio exercício faz isso por mim. Porém, é cercado de um processo metodológico, de etapas, que isso vai automaticamente acontecendo. Agora, uma coisa importante, eu vou te perguntar agora, velho. Santo de casa faz milagre? Por que eu tô perguntando isso? Você vai no médico, cardiologista, o cara é gordo pra caramba. Fumante. Você encontra ele nos bares, você vai... Enfim, cara, você vai para um dermatologista, o cara tá todo manchado. Aí eu pergunto, você malha, velho? Você corre, você participa das atividades? Então, ano passado, na verdade... Olhe para aquela câmera ali, não minta. Não tô mentindo não, até porque as pessoas... Não minta. Então, ano passado eu fiz minha última 21 km, foi em São Paulo, né? Eu estava num processo, início do ano, de um processo de obesidade. Obesidade metabolicamente falando, não obesidade estética, porque existe, e é até bom a gente pontuar isso aqui. Não quer dizer porque a pessoa é magra, que a pessoa tem saúde, tá? Existem algumas variáveis determinantes, como dislipidemia, que é o colesterol elevado, a hipertensão,
a diabetes, que acomete tanto a pessoa obesa como a pessoa magra por fatores genéticos e fenótipos. Então, a gente precisa entender que nem sempre o fator estético, a forma da pessoa, estabelece se ele é obeso, se ele é magro, se ele é saudável. Então, eu estava com minhas células inflamadas, eu estava com minhas vitaminas e fatores hormonais todos descompensados, estava com gordura no fígado grau 2, né? Eu estava com cortisol baixo, testosterona baixa, vitamina D, K, tudo descompensado. Caraca, então, quando você avalia isso, você está em 1 grau de obesidade, até porque eu estava com 111 quilos na época. Apesar de ser alto, eu tenho 1 grau de massa muscular, mas eu estava com um nível de obesidade bem significativo. E aí fui buscar profissionais para poder cuidar de mim. Então fui ao cardiologista, o doutor Eduardo Lisboa, mandar um abraço para ele. É um médico cardiologista, né, que cuida da minha equipe, da minha mãe e pessoalmente, né, de mim. A nutricionista foi Inês Dourado na época e um ortomolecular que me ajudou com a questão, né, do protocolo para equilibrar a questão das vitaminas e hormônios. Foi necessário. Minha testosterona estava muito abaixo para a minha idade e para o meu funcionamento, né? Eu estava vegetando, eu era na classificação de faixa etária, eu estava com 60 anos de idade, com 39 anos. Então, busquei os profissionais para entender e aí botei como meta, ou seja, isso foi em janeiro, em abril era a corrida, a minha maratona. E aí fiz toda a preparação do tratamento de obesidade se preparando para 21 quilômetros. Foi um teste que eu queria fazer, mostrando para as pessoas que quando você quer, você é capaz. Que realmente é um conflito. Você está com restrição nutricional, você está com incremento de algumas substâncias que faz você descompensar e ao mesmo tempo você tem que performar em uma preparação da corrida. Foi minha maratona, foi minha 35ª meia maratona, foi minha melhor meia maratona de vida. Não pela performance do tempo, mas pela realização do que eu consegui conquistar. Né? Então foi muito bacana e consegui criar um protocolo para pessoas que estão nesse perfil, que é bacana. Né? Então, hoje eu mantenho 3 vezes na semana musculação, né? Que é terça, quinta e domingo. E segunda, quarta e sexta é o dia que eu estou correndo. Eu não gosto de postar muito, porque quando eu posto, por eu ter uma legião de pessoas que me seguem, gostam de me ver, né, treinando e tal, tem a questão também da frustração em você não entregar aquilo que as pessoas estão esperando de você. Então, talvez eu seja uma pessoa que influencie pessoas positivamente nas minhas redes sociais ou pelo meu trabalho e tal, mas eu não sou um blogger que vá mostrar diariamente aquilo que eu estou fazendo. Então foi um posicionamento meu de não mostrar meu dia a dia de vida, né? Se eu estou fazendo atividade, se eu faço, não, enfim. E as corridas de rua de Salvador não tenho como participar, porque eu trabalho nelas. Certo. Quando eu não estou produzindo, eu estou trabalhando, por exemplo, como um domingo agora. Eu estava com 220 atletas participando da prova. Então, é uma demanda de trabalho, uma demanda de preocupação muito grande. Eu não tenho como estar cuidando de mim pensando que eu vou estar com um aluno que pode passar mal. É um egoísmo muito grande entender que eu presto um serviço para uma sociedade, para uma parte da sociedade que necessita da minha atenção, né, do meu cuidado naquele momento. Quando é que Choquito corre? Quando eu viajo para fora, escolho uma prova para mim, sozinho. Às vezes, alguns alunos me acompanham e tal, aproveitam, né, a ida, né, e eu participo. E aí é um planejamento. A gente está conversando com o empresário, com o professor Choquito, Método Choquito, Runners Club, cara que vem fazendo um trabalho espetacular. São vários os atletas que estão participando de maratonas e que utilizam hoje a corrida como uma forma de vida, de viver, de desestressar. Você está no Sem Cortes, YouTube do Bahia Notícias, agradecer ao Núcleo de Urologia da Bahia, Dr. Ivan Carilho, aí no Hospital da Bahia, o Grupo Supreme, Home Care e Eventos, Dr. Neto, meu querido Ernest, um abraço para vocês, Mais Cabelo, Transplante, Tratamento Capilar e o Gran Hotel Estela Maris, o melhor resort da nossa cidade do Salvador. Querido Choquito, quantos alunos, cara? E como é que você faz um acompanhamento desse, numa maratona dessa aí? 200 atletas, como é que você consegue, na verdade, cuidar de todos, cara? Todo mundo me pergunta isso, eu também às vezes pergunto. Na verdade, você organizar sua vida com processos. São abdicações, né?
Mulher sofre, filho sofre, amigo sofre, família sofre. Mas são escolhas dentro, né, do que você escolheu como propósito de vida. Eu creio que a gente consegue dar uma parcela, né, para todo mundo, entendendo e sendo maduro, né, da sua entrega, atingindo o seu propósito. Hoje a gente está indo para o Rio de Janeiro, aí eu vou botar o Rio como principal prova, porque é a prova que está levando mais maratonistas. A gente teve um evento agora 21K Salvador, que foi meia maratona, 21 quilômetros. Grande parte desses que fizeram esses 21 quilômetros, que a gente chama de prova-treino, que faz parte do ciclo de preparação, vão para a Maratona do Rio. Então esse ano a gente vai estar levando 156 maratonistas. Ano passado levamos 96. Esse ano estamos levando 156 maratonistas, que vão fazer 42. Desses 156, 30 vão fazer o desafio, que é 21 no sábado e 42 no domingo. E 15 vão fazer o super desafio, que é 5 quinta-feira, sexta 10 quilômetros, sábado 21 e domingo 42. Caramba, velho. Então é um festival que a Maratona do Rio faz, né? Esse ano a gente teve alguns problemas em relação às inscrições. A gente tem parceria com a Hundreds Hill, que é um parceiro nosso há mais de 10 anos lá no Rio de Janeiro, que consegue contemplar a inscrição para a gente, mas esse ano a prova foi tão grandiosa que em janeiro já não tinha mais inscrições. Até as cotas que a gente tinha separado, realmente só conseguiu 150 pela cota Hundreds Hill, e a grande maioria conseguiu escrever pelo site. Então limitou o número de atletas que a gente estaria levando para o Rio, né? Ano passado a gente levou 320 atletas para uma cidade, né, no Rio de Janeiro, que tem um investimento, que tem um custo, né, e isso realmente é algo bastante prazeroso, né, para mim como empreendedor, como treinador, né, você está mobilizando um quantitativo desse de pessoas para estar levando para fora de sua cidade. Então, é um processo realmente árduo. Esse final de semana, por exemplo, feriado, quinta-feira, a gente vai estar treinando. Como muitos alunos da gente vai viajar, né, algumas repartições deu feriadão e tal, a gente vai promover uma estrutura de suporte como se ele fosse fazer o treino dele de sábado, porque o sábado é o treino mais longo. Então a gente coloca uma estrutura realmente de evento com pontos de hidratação a cada 2,5 km. Então, como esse final de semana tem 30 km, eles vão estar fazendo 30 km porque vão participar da Farol Farol, que está na sua 20ª edição, que é a principal prova depois da Maratona de Salvador que a gente tem aqui na nossa cidade. Então, parte deles vão estar fazendo 42 e 32 quilômetros nessa prova. Então, a gente está com a estrutura de treinamento para isso. Então, vou colocar uma pré-estrutura na quinta, justamente para favorecer os alunos que vão viajar e não deixar de fazer o treino dele. E no sábado, fazer a estrutura também, né, para os alunos que vão estar presentes aqui. É um investimento, é um custo que se demanda, mas também você mantém a satisfação e qualidade da entrega do seu produto para o seu cliente, pensando na questão comercial e na questão também da saúde e da qualidade da entrega do seu serviço. Eu posso falar para vocês, eu participei ano passado de 3 circuitos de 5 quilômetros. Rapaz, a sensação que você tem quando você passa pela fita de chegada é espetacular. Você quer estar na próxima, quer baixar tempo, é muito bacana. Claro que a gente não é profissional, mas a gente faz até o limite que a gente pode. É muito caro ser um atleta hoje de corrida? Eu digo que ainda não é acessível para todo mundo. Realmente se tornou, para você ter qualidade e segurança, se tornou ainda inacessível para uma parcela da sociedade. A gente precisa entender e não romantizar que a corrida ainda não é para todo mundo. Primeiro, com a inscrição de corrida hoje, custa em média de 120 a 180 reais. Se a gente for botar aí, é 10% no salário mínimo, né? Um tênis custa em média hoje de 350 reais a 2.500 reais, né? Relógio você pode ter qualquer um, ou porque hoje você tem os aplicativos como Strava no celular, né? Mas você precisa ter um 5G. Se você tiver crédito no celular, o GPS vai consumir tudo. Então, a gente tem que entender que existe uma parcela da sociedade que não tem esse acesso financeiro, socioeconomicamente, também de deslocamento e possibilidade de pagar 200 reais, 280, 150, nenhuma assessoria. Então, existe essa parcela da sociedade que consegue se cuidar. A Cidade Baixa está com um movimento muito forte, né? Existem alguns grupos de corredores, pessoas que estão incentivando e motivando outras a correr. Isso é muito bacana, né? Eu sei que eu vivo em uma parte
dessa prestação de serviço, de uma parcela da sociedade, e sei que muita gente precisa entender que existe isso e que pode fazer. É muito caro ainda se correr, ainda é algo exclusivo, né? Exclusivo tanto de exclusão como de exclusividade socioeconômica. A gente não pode romantizar e dizer que é para todo mundo, o que a gente sabe que não é, né? Então, mas existe hoje pessoas que conseguem, para uma vez no mês, comprar uma corrida ou compra com desconto e consegue participar de uma corrida e está inserido, envolvido nisso. Então, isso é bacana, que já é o pontapé inicial. Mas eu sempre digo, Jeff, que existe a questão de prioridades. Se a gente for botar aí o quanto que a gente gasta com coisas fúteis ou coisas que não vão trazer tantos valores na nossa saúde, a conta bate, você podendo investir numa academia low cost, que você paga hoje R$100 e tem acesso a uma grande estrutura de academia. Se tem condições de fazer uma consultoria online de planilha de corrida, pagando o valor. E no máximo você vai ter um investimento aí de R$250 no mês, né? Se você for botar quanto você gasta num bar por final de semana, né? É porque a gente não faz essa conta, até porque é algo que dá prazer. Se você está querendo se inserir na atividade, aquilo está te dando prazer, está te dando valores, está ampliando sua qualidade de vida dentro daquilo, você tem que passar a monetizar recursos para priorizar aquilo. Então, tudo na vida é prioridade, né? Se você não prioriza aquilo, nunca vai ser acessível para você. Ô, Choquito, me diga uma coisa, para desmistificar, principalmente para mim que tem dúvida, é bom você fazer um trotezinho de 10, 15 minutos antes da musculação ou depois? Então, a musculação ela ficou muito doutrinada, né, em você sentar no aparelho e executar. A premissa do treinamento, né, como um todo, é alongamento, flexibilidade, mobilidade, atividade aeróbica, treinamento de força, alongamento. Grande parte de que frequenta a academia não faz metade dessas 3 vertentes que eu trouxe aqui. Porque seu corpo precisa ser alongado, precisa ser mobilizado para preparar a sua articulação, preparar a sua musculatura. Seu corpo, seu sistema cardiorrespiratório precisa ser treinado a nível de aumento de suas mitocôndrias, aumento dos fatores de secreção de determinados hormônios contrarreguladores que favorecem a resistência da insulina, favorece a questão do equilíbrio da sua pressão arterial e todos os outros fatores, endorfina, serotonina, são hormônios que fazem a sensação de humor, a sensação de felicidade, de prazer, que é aquele fato de cruzar a linha de chegada, né? E o treinamento de força que vai manter seu nível de funcionalidade muscular e de massa muscular preservado para o seu processo de envelhecimento. Então, entendendo que existem essas vertentes, é ideal que se faça. Eu abomino, né, e acho uma má utilidade pública quando um profissional de educação física ele segrega determinadas atividades. A musculação ela é maravilhosa, mas não sozinha. Você não pode ignorar que existe atividade aeróbica, como você não pode ignorar que existe a musculação, que existe o pilates, que existe o crossfit, que existe o funcional. O que a gente tem que entender é que cada atividade ela é voltada e destinada à acessibilidade e funcionalidade para cada pessoa. Então, dentro da academia eu tenho ali milhões de recursos e atividade para explorar. Desde a atividade aeróbica você tem ali a esteira, bicicleta, elíptico, escada, né? Então, ou seja, 4 elementos que você pode demandar o treinamento da sua atividade aeróbica. Claro que não existe prescrição de treinamento na academia de atividade aeróbica, que é um outro crime que eu também abomino. A única academia que fazia isso era a Academia Paulo Meira, que eu tive o privilégio de trabalhar 10 anos, né? E tenho orgulho de ter sido minha segunda escola. Então, era o único local que você tinha uma prescrição e acompanhamento da atividade aeróbica na esteira, na bicicleta, o ergômetro que fosse. E nenhuma academia prescreve. O cara prescreve seu treino de musculação, mas você não tem a prescrição. No máximo ele bota lá 10 minutos de esteira. Sim, em que intensidade? Se você for um cardiopata e quiser correr na esteira, você não teve prescrição, não teve orientação. Faz como? Como é que você vai controlar a sua frequência cardíaca? Como é que você vai saber a velocidade ideal e adequada para você correr? Se você tem a recomendação de fazer caminhada, mas não sabe
O médico vai dizer lá, você tem que caminhar 30 minutos, 120, 130 batimentos. Você vai mensurar onde isso? Quem lhe ensina a mensurar isso? Então, a gente não tem acessibilidade a isso, né? Que é péssimo. Então, existem algumas lacunas a serem preenchidas, por isso muita gente contrata um personal, contrata um consultor, que até muitos profissionais também não fazem o que deve ser feito. Então, a gente precisa, de fato, né, ter uma ampliação do conhecimento. Hoje a gente está tendo uma sociedade muito doente, principalmente doenças psíquicas, né, doenças crônico-degenerativas, como hipertensão, diabetes, obesidade. Então, a gente precisa entender do autocuidado dessas pessoas, né, entender de que forma a gente pode atingir esse público, né, sem ter uma segregação social, né, inserindo, de fato, a necessidade dessas pessoas para a prática regular de exercício físico, seja na academia, seja na corrida de rua, seja no crossfit, no pilates. A gente precisa, né, atingir. A gente chegou a 3%, antes era 1%. Caramba. Chegamos a 3% e é muita pouca gente. A gente já está vendo a movimentação, mas ainda é muita pouca gente. Salvador tem quantos milhões de pessoas? 3 milhões? 3 milhões em uma corrida na média de 3 mil pessoas. Tivemos 5 mil aí, Salvador, mas teve gente no interior da Bahia e tal. Mas a média das corridas é de 2 mil a 4 mil pessoas. Então a gente tem o quê? 10% da população praticando aquela atividade em um dia isolado. Não quer dizer que aquelas pessoas treinam corrida, elas participam de corrida. Isso é uma diferença muito grande. Isso é uma diferença da pessoa estar matriculada na academia e frequentar a academia. Você paga 1 ano de anuidade na academia, você frequenta quantas vezes? A média de 1 a 2 vezes na semana. Você faz 8 a 6 treinos no mês. No ano você faz quantos treinos? 36 treinos no ano. Que é muito pouco. Ó, um depoimento interessante para você. Ninguém nunca fez esse cálculo. Mano. Nunca fez. Você precisa se ligar nisso. Isso é saúde. Meu querido Choquito, me diga uma coisa. A agenda para 2025. Ele é um educador físico, ele é um treinador, ele é um professor, ele é um empresário, né? Um monte de coisa. Coisa pra caramba. Professor universitário. Professor e gente finíssima, do bem pra caramba, um super coração. Então, agenda do Método Choquito, da Runners Club. Então, a gente agora em maio vai, como eu falei, a gente vai inaugurar a franquia, né? Franquia da Runners Club. Eu vou estar divulgando nas redes sociais, nosso site, o local que vai estar sendo o coquetel. Algumas pessoas vão estar recebendo o convite, né, para poder celebrar esse momento. Realmente pessoas que são referência dentro desse processo comercial, empresarial e fizeram parte, né, de todo o processo de construção. Dia 18 de maio a gente vai estar com a Corrida do Leão, segunda edição. Inscrições esgotadas. Esse ano a gente vai realmente fazer um excelente evento, muito melhor do que foi ano passado. Segunda edição da Corrida do Bahia é dia 8 de junho, né, onde a gente de fato vai estar aí com 5 mil atletas, enfim, também uma mega estrutura lá onde a gente é lá. Rio de Janeiro, Maratona do Rio em junho, dia 22 de junho a gente está lá no Rio. Agosto vamos estar em São Paulo. Setembro, Argentina e Maratona de Salvador. E vamos estar trazendo aí a primeira corrida da Heineken Zero, em novembro. Que bacana, velho. 23 de novembro. Dia 8 de dezembro a gente faz a Corrida da Conceição, da Saúde FM, lá com o Diogão Medrado. Tá magrinho, né? Tá, o homem tá fino maratonista. O homem agora virou a chave. E teremos, deixa eu ver o que mais, a segunda edição da Corrida do Leão, terceira edição da Corrida do Leão e da Corrida do Bahia, né, no segundo semestre. Ou seja, tá, graças a Deus, recheado de... Maravilha. A gente esteve aqui com o nosso querido Choquito, grande profissional esportivo. Redes sociais, cara. @Oficial Runners Club, e-mail, YouTube, Oficial Runners Club e o Instagram do Grupo Método Choquito e do estúdio do STD, Estúdio de Treinamento Desportivo. Ou seja, se você botar lá no Google, Grupo Método Choquito, você vai encontrar lá todas as redes sociais, toda a minha bio, todas as informações, tá, pertinentes para você fazer parte do mundo do Grupo Método Choquito. Na saideira, deixa aí uma observação sua, um conselho seu para quem quer iniciar a atividade de corrida. Eu sempre entro um ano com uma frase, né, que eu uso como premissa de alavanca, né, e a frase que eu estou usando esse ano é: seja coerente ao seu propósito. Aquela onda de que 2025 vai ser diferente, são propósitos que as pessoas colocam como metas e tal, mas a grande maioria se torna incoerente dentro daquilo que determina como, né, propósito. E claro que a vida modifica
né, dentro de todo o processo. Mas quando você coloca isso como uma premissa de ser coerente, você passa de fato a ser determinante, né, e ser muito mais feroz, né, e sagaz dentro daquilo que você está almejando como meta principal. Então, a meta é seja coerente. Se você colocou com um propósito que ia fazer sua atividade física, que você ia entrar na academia, que você ia correr, que você ia ficar rico, que você ia separar, ia casar de novo. Ô, rapaz! Seja coerente ao seu propósito, né? Seja realmente sagaz aquilo que você determinou como princípio que vai dar certo. Meu querido Choquito foi o nosso convidado de hoje. Acompanhe lá no nosso YouTube, no YouTube do Bahia Notícias. Agradecer aí a você que está do outro lado. Compartilha aí. Dê ok aí, o tal do sininho, enfim, faz o que você quiser fazer aí. Mais cabelo, tratamento e transplante capilar, Núcleo de Urologia da Bahia, NUB, no Hospital da Bahia. Em breve, Grupo Método Choquito. Grupo Método Choquito. Em breve. Grupo Supreme, Gran Hotel Estela Maris, o Bahia Notícias. Querido Igor, um abraço para você. Deixa a camisa do Vitória que ele vai. Viu? Vou alinhar Bahia do Vitória para você. Valeu, pessoal. Um abraço para vocês. Tchau.